Rafael Pfeiffer conosco, conexão com a Rádio Guaíba de Porto Alegre, o grande, o baita repórter Rafael Pfeiffer. Rafael, em primeiro lugar, te agradecer por estar participando conosco aqui nos Donos da Bola. Hoje pela manhã você bateu um papo com Romildo Bolzão, homem forte do futebol do Grêmio. E aí, Rafa, o Orejuela, o negócio pode ser retomado ou está completamente descartado? Bem-vindo. Tudo bom, Everton? Um abraço para você, um abraço para todo mundo. Uma alegria estar com vocês aí no programa. O Grêmio está no Rio de Janeiro ainda, né? Na verdade, o Grêmio está começando agora o deslocamento para Porto Alegre. E eu conversei hoje pela manhã com o presidente Romildo Bolzan Júnior. O que nós tínhamos de informação até o final da semana? O Renato, que está trabalhando já o seu futuro, a temporada de 2021, o Renato pediu para o presidente Romildo retomar as negociações com o Cruzeiro para tentar a contratação do Orejuela. Hoje pela manhã, falei com o presidente Romildo. Perguntei, presidente, existe a possibilidade, mesmo que o Renato pediu, existe a possibilidade do Grêmio retomar a conversa com o Cruzeiro? O Grêmio vai conversar com o Cruzeiro? E o presidente disse assim, ó, não tem nada de conversa com o Cruzeiro. E eu perguntei de novo, mas presidente, o senhor está pensando em fazer essa conversa com o Cruzeiro? E ele disse, não terá conversa com o Cruzeiro pelo Orejuela. O que eu senti, Everton, a relação institucional entre Grêmio e Cruzeiro, ela está estremecida. Justamente porque há algumas semanas, quando o Grêmio chegou a um acordo com o Cruzeiro para ficar com o Orejuela, e no último momento veio uma outra pedida do Cruzeiro, e quando o Grêmio estava disputando ali com o São Paulo a vaga para a final da Copa do Brasil, naquele momento, com aquele último documento que o Grêmio recebeu no dia 30 de dezembro, aquilo ali estremeceu a relação institucional entre Grêmio e Cruzeiro. Então me garantiu o presidente Romildo, não haverá mais conversa, não tem negociação, o Orejuela não vai jogar no Grêmio. Bom, então a coisa parece que depois que o Rafa trouxe a informação, deu uma melada de vez, né? Então, o homem forte do futebol do Grêmio diz que não tem. Agora, diz uma coisa, o Rafael, uma outra informação. Hoje o colega Vitor Martins publicou aqui em Belo Horizonte, no blog do Vitão, uma informação de que o Renato Gaúcho teria sido sondado pelo Atlético. Nessa aí de, São Paulo sai, não sai, teria sido sondado. Informação do Vitor Martins. Aí para vocês, chegou alguma informação sobre, primeiro, uma saída do Renato do Grêmio, segundo, uma sondagem do Atlético pelo Renato Portaluppi? Bom, indo por partes, Everton, o presidente do Grêmio, ele tem convicção de que o Renato vai renovar o contrato, de que o Renato vai ficar para a temporada de 2021. O presidente do Grêmio, inclusive, neste momento, não trabalha com um plano B. O nome dele é Renato. E isso ele fala publicamente. Ele diz para todo mundo que o Grêmio, a temporada de 2021 do Grêmio, será com o Renato no comando técnico. Pois bem, o contrato do Renato encerra no dia 28 de fevereiro, que é o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. O Renato teria que estender o seu contrato por mais uma semana para fazer o segundo jogo, o jogo decisivo em São Paulo. Eu conversei com pessoas ligadas ao Renato e todas elas me dizem a mesma coisa. O Renato não definiu o seu futuro ainda. É claro que sempre existe uma queda dele para permanecer no Grêmio. O torcedor do Grêmio nessa temporada, a gente pode dizer que é a temporada de mais rejeição do Renato aqui em Porto Alegre. Porque o Grêmio não apresentou bom futebol, chegou como chegou na final da Copa do Brasil, foi eliminado tomando goleada na Copa Libertadores, ficou pelo caminho no Campeonato Brasileiro, e enquanto isso o maior rival está liderando o Campeonato Brasileiro, está muito perto do título. Então é um ano de maior rejeição do Renato por parte da torcida. Mas o presidente tem convicção que ele fica, o staff do Renato todo diz que ele não definiu, e isso é uma coisa que o Renato faz todos os anos. O Renato define a sua vida quando as competições estão encaminhadas. Como para o Grêmio hoje o que tem é a final da Copa do Brasil, eu acredito que essa situação ela vai se resolver em breve. E o próprio Renato disse, para ele basta 3 minutos sentado com o presidente Romildo, ele define o futuro. O presidente Romildo quer o Renato, e o Renato ainda não definiu. Sobre Atlético, o staff do Renato nega, diz que não recebeu nada. O Grêmio também diz que não recebeu nenhuma informação a esse respeito. E aqui existe uma convicção por parte do Grêmio que o Renato fica.
Ô, Rafa, só para fechar com você, o CJ tem uma pergunta, por gentileza, CJ. Ô, Rafa, prazer falar contigo, é o CJ aqui. E, na verdade, eu quero aproveitar essa sua... pegar uma carona aqui, já que você disse tanto de Atlético Cruzeiro, voltar um pouquinho no Cruzeiro. Alguns dias atrás, nós tivemos aqui revelado o interesse do Cruzeiro num retorno do Felipe Machado, volante que pertence ao Grêmio e que tem contrato até o final desse ano com o Grêmio. Você disse no começo da sua participação sobre uma relação estremecida. Essa relação estremecida entre Cruzeiro e Grêmio pode prejudicar muito um possível retorno do Machado ao Cruzeiro? Boa tarde, amigo. Tudo bom, CJ? Boa tarde. Eu acho que esse fato não, e por um simples motivo. O Machado não faz parte dos planos do Grêmio. Os jogadores que o Grêmio tem emprestados e que serão aproveitados pelo Renato são os jogadores que estão no Ceará. O Lima e o Léo Chu são jogadores que voltam para o Grêmio no final do Campeonato Brasileiro. E o Grêmio não tem interesse na permanência do Machado. Tanto é que o Machado estava emprestado para o São José, aqui em Porto Alegre, para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, antes de ir para o Cruzeiro. Então o Grêmio não tem interesse na permanência do Machado. É muito provável que o Grêmio, de certa forma, facilite, até porque não vai renovar o contrato do Machado e emprestar o Machado para o Cruzeiro até o término do seu contrato com o Grêmio, onde ele vai ficar livre. Isso, pelo menos, é o que a gente conseguiu de informação aqui. O Jonathan Robert, jogador que estava no Cruzeiro e pertence ao Grêmio, está lá em Portugal, no Famalicão, esse deve voltar para o Grêmio agora. O Grêmio deve pedir o retorno do Jonathan Robert para ele ser utilizado pelo Renato no Campeonato Estadual. Ele, Lima e Léo Chu são os únicos jogadores que estão emprestados pelo Grêmio e que devem retornar. O Machado não tem espaço com o Renato e pode ser novamente emprestado para o Cruzeiro. Rafael Pfeiffer, muito obrigado pela participação, um grande abraço. Grande abraço, é uma alegria participar com você. Tá aí então, Rafa Pfeiffer, direto da Rádio Guaíba de Porto Alegre, atualizando essas informações aí. E daqui a pouco a gente... Vocês quer falar alguma coisa, Gris? Machado, a questão do Orejuela, o Bolzan descartando completamente. Não, só a questão do Machado, Everton, que eu soube, e aliás diferentes pessoas já me falaram um pouco a respeito disso, de que o pessoal do Grêmio falou que só trata a questão do Machado com o André Mazzuco, que não tem conversa nem com o David, nem com o Sérgio Santos Rodrigues. Então. Por causa do negócio do Orejuela. Por conta do negócio do Orejuela. E é curioso que teve um agente também que eu conversei sobre um outro assunto, e ele me falou a mesma coisa. Falou, estou tratando algumas questões, mas só trato com o André Mazzuco. A reta final do ano passado ali do David e do Sérgio Santos Rodrigues, eles causaram alguns incômodos em pessoas do meio assim, né? Mas é aquilo que o Rafa falou, né? O Grêmio, por mais que tenha esse problema com o Cruzeiro, ele precisa se desfazer do Machado, né? Que não é um jogador com tanto mercado assim, apesar de ter feito uma Série B relativamente boa pelo Cruzeiro. Não vai me surpreender se ele permanecer, mas também não acho que é um negócio simples, não. Gomide, por gentileza, Gomide, chamou, falou. Ô Everton, se o Cruzeiro tivesse mantido o que rezava em contrato, né, com o Grêmio, o quanto será que ele já teria, não sei as cláusulas da venda, mas o quanto será que ele já teria ganho com a ida do Orejuela para o Grêmio, né? E aí são nessas precipitações em que pensou-se que ia vender para outro clube mais caro, à vista, ou poderia ter feito um negócio com o Grêmio, né? Hoje saberia que em determinadas datas certa quantia de dinheiro ia entrar no clube, por mais que ela fosse espaçada, mas teria a garantia do dinheiro, né? E o Grêmio não é um clube que costuma atrasar, e agora nem deve atrasar, porque está para entrar aí um ótimo recurso com a venda do PP para o Porto, né? Ou seja, se precipita, acha que vai vender mais caro para um, quebra o contrato, entre aspas, com o outro, cria uma certa rusga ali de institucional, como falou o Rafael Pfeiffer, como falou aqui agora o Gris, e o jogador está lá, não vai ser aproveitado. O tempo passa, a torcida brasileira, e quanto mais o tempo passa, mais a gente tem certeza que tem muito calango no futebol se achando crocodilo. Esse é o problema.